É isso aí, torcida do Vascão. Vocês acompanharam as últimas informações com o Taon, né, da Sport TV. Agora vamos aqui com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Para comandar o Vasco, a gente vai falar também a situação do Flamengo, atualizar você, torcedor, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. O Vasco voltou aos treinos sob o comando do Felipe, o craque Felipe, ex-craque, né, para se preparar para enfrentar o Operário na quinta pela Copa do Brasil. Enquanto isso, a diretoria segue em busca de um novo técnico. A gente vai ver a reportagem e na volta, Pedrosa, eu quero saber, estou ansioso para saber o que o Pedrosa está achando dessa história, para falar mais um pouquinho, né, do nome da vez. Vamos lá? Conferir a reportagem, daqui a pouco eu volto para bater um papo com o Pedrosa e com o Vene, estão aqui do meu lado. Sem técnico e com um jogo da Copa do Brasil pela frente. O Vasco já começou os treinos para a partida contra o Operário fora de casa. E enquanto a diretoria decide por um novo treinador, o comando da equipe está com Felipe de forma interina. Da mesma forma que 2024, após a demissão de Rafael Paiva, foi ele quem esteve à frente do time. No período, conquistou 2 vitórias e 1 empate em 3 jogos. Durante a gestão de Pedrinho, este já é o 3º técnico demitido. Carille fez 21 jogos com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E agora, o clube traça o perfil do novo comandante ideal para levar o Vasco ao longo da temporada. Em mente, Pedrinho prioriza alguém que trabalhe a posse de bola e faça o time ter saída qualificada. Mas a intenção minha, particularmente, é sempre ter um controle mais do jogo, ter sempre mais a sensação que a gente está mais próximo de fazer o gol do que de levar, de marcar muito forte sempre, com pressão. Esse é o que eu desejo. Agora, daí a gente conseguir isso é uma outra questão. Como já havia adiantado o nosso comentarista Lucas Pedrosa, o alvo da vez é Fernando Diniz. Ele é o preferido da diretoria para assumir a equipe. Se caso essa união termine bem, esta será a 2ª vez que Diniz assumiria o clube. Na primeira, em 2021, quando a equipe estava na Série B, comandou o time em 12 partidas. Apesar da ideia agradar, o maior empecilho seria o financeiro. Diniz teria de aceitar diminuir o salário que recebia nos últimos trabalhos para assumir o Vasco. Tendo que correr contra o tempo em campo, o time tem desafios longe de seus domínios pela frente. Além do Operário, o Vasco enfrenta o Palmeiras pelo Brasileiro no domingo, precisando de resultados para que os vascaínos tenham dias melhores no ano. Bom, como o Pedrosa já havia adiantado, Fernando Diniz é o nome favorito da diretoria vascaína para assumir o time. Eu quero saber como é que estão as negociações. Dando boa tarde, Vene Casagrande, boa tarde, Lucas Pedrosa, tudo bem com vocês, meus amigos? Vou começar com o Pedrosa para falar dessa situação aí, Pedrosa. E aí, é quente, tá chegando o Fernando Diniz, e sua opinião, acha uma boa? Vamos lá, Flavinho, primeiro seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde ao Vene também. Ontem a gente trouxe que ele era o nome favorito, mas entre o nome favorito e fazer algum contato não tinha acontecido nada ainda. O Vasco, depois do programa aqui do SBT Esportes Rio, entrou em contato com o staff do jogador e já estão conversando, exatamente, com o staff do jogador, com o staff do técnico Fernando Diniz, já estão conversando de fato para poder chegar a um denominador comum, tanto em valores quanto também no projeto esportivo. O Fernando Diniz teve uma passagem recente pelo Cruzeiro, onde ele ficou muito chateado com a forma como ele saiu de lá, porque prometeram uma coisa para ele e não cumpriram nem metade dessas coisas. Ele chega num momento conturbado ali, de troca de SAF, de uma troca de elenco também, e aí prometem que ele teria tempo para trabalhar, ele quase é demitido, aí ele reclama, aí ele fica mais um pouquinho e no final das contas ele acaba demitido. Então, o que eu tenho de informação é que o contato do Vasco já foi feito, que o Fernando Diniz gosta muito do Vasco, apesar da última passagem dele não ter sido tão boa, até por conta do contexto do clube, Série B, ele tentou salvar ali um time bem fraco tecnicamente, e o Pedrinho e o Felipe são fãs confessos do próprio Fernando Diniz. Agora é tentar entrar em acordo financeiro e também mostrar esse projeto, porque o que ele precisa hoje é de respaldo. E além disso, o Vasco da Gama tem apresentado também um plano com reforços para o meio do ano. Porque, por exemplo, seja lá o Diniz ou não, o treinador que vier, Flávio, eu já falei isso aqui ontem, ele vai precisar receber peças. Porque assim, o elenco do Vasco é ruim? Não é ruim.
Pode jogar melhor do que estava jogando com o Carille? Acredito que sim, mas enquanto não preencher algumas lacunas, não dá para ficar criando expectativa de que esse time vai ter algo a mais ou vai ser algo a mais. Para mim, eu já falei aqui, é uma equipe de meio de tabela que vai brigar por uma Copa ali, ou outra ali por conta de São Januário, que é muito forte e tudo mais. Mas, independentemente do treinador que vier, eu não tenho grandes expectativas da temporada do Vasco. O ponto é, o torcedor quer ver o time jogar melhor. E para jogar melhor, a diretoria também tem que dar melhores reforços para o Fernando Diniz. Então isso também está sendo conversado, mostrando o plano para ele. Vale lembrar que, além do Operário, vai ter também o Palmeiras, tem o Puerto Cabello e o Lanús nessa sequência, digamos assim, que o Vasco vai ter aí nos próximos jogos. E depois tem 5 jogos no Rio de Janeiro em 6 antes da parada para o Mundial. É isso aí, torcida do Vascão, e bora para mais uma notícia. Com demissão de Carille, Vasco chega a 44 trocas de técnico na era dos pontos corridos. Há quase 10 anos, nenhum treinador completa um ano à frente do cargo no clube. Média de tempo de trabalho é de pouco mais de 5 meses. Demitido no domingo, Fábio Carille endossou uma realidade negativa presente para a memória dos treinadores do Vasco neste século. Os trabalhos curtos. O ex-comandante deixou o cargo após pouco mais de 4 meses e foi a troca de técnico, 49 trocas de técnico, né, durante 10 anos do Vasco, primeiro ano da era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Há quase 10 anos o Vasco não completa um ano com o mesmo treinador. A última vez que aconteceu foi em 2016 com o Jorginho em sua primeira passagem pela Colina Histórica. O ex-lateral assumiu em 17 de agosto de 2015 e deixou o cargo em 28 de novembro de 2016. Nos 16 meses não evitou o segundo rebaixamento para a Série B no fim de 2015, mas conquistou um título do Carioca na temporada seguinte, teve um aproveitamento de 60%. Além de Jorginho, apenas outros 2 técnicos conseguiram completar mais de 12 meses à frente do cargo no Vasco desde 2003. Renato Gaúcho ficou em julho de 2025 e abril de 2007. Em sua primeira passagem na Colina, o trabalho mais longevo do século é Cristóvão Borges, que esteve à frente do comando técnico do fim de agosto de 2011 até setembro de 2012. A média de tempo de trabalho de um treinador no Vasco é apenas 5,4 meses. Os dados são da ferramenta Rotatividade dos Técnicos do GE, que mapeia a dança das cadeiras no futebol brasileiro desde 2023. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.